A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, amigos, a todos do Facebook. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos então todas as quarta-feiras, nós fazemos o estudo bíblico online. Então hoje é quarta-feira, hoje é dia 29 de março de 2023. Hoje nós vamos fazer a lição de número 13, como nós fazemos todas as quarta-feiras, o estudo bíblico online. Então hoje a lição de número 13, que traz o título dizendo: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Aviva, Senhor, a tua obra. E já queremos então convidar aqui alguns irmãos, todos que estão no perfil, nosso Facebook, IPCO Várzea Paulista, que é Igreja Pentecostal, Casa de Oração, Várzea Paulista. Então hoje nós estamos encerrando a lição do primeiro trimestre. Como nós fazemos, encerramos hoje então, e se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira estaremos iniciando a nova revistinha, que é o segundo trimestre do ano de 2023. O segundo trimestre nós vamos estar estudando a revista que vai falar sobre o relacionamento em família. Relacionamento em família. Então a nossa próxima lição, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos estar falando quando a família age por conta própria. Então, são uns estudos muito bonitos, que nós vamos estudar junto. Então, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, estaremos iniciando a nova revistinha. E nessa nova revistinha, a lição de número 1, a primeira lição, nós vamos estar falando com o tema Quando a família age por conta própria. Nós vamos estar no contexto geral, estudando relacionamento em família. Começamos então, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira. Hoje vamos encerrar a lição de número 13, Aviva ao Senhor a tua obra. Vamos esperar mais uns minutinhos. Os irmãos que vão entrando. Vamos aguardar aqui os irmãos chegando, né? Os irmãos que estão chegando, a paz do Senhor, missionária a graça. Que Deus continue abençoando a vida da irmã em nome de Jesus. Então, como nós estávamos falando, hoje vamos encerrar a revista que é do primeiro trimestre de 2023 que nós estamos estudando. Primeiro trimestre. Quarta-feira, se Deus nos permitir, nós vamos estar iniciando a segunda revista do ano, que é a segunda revista, que é do segundo trimestre de 2023. Nós vamos estar entrando no tema relacionamento em família. E quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos falando quando a família age por conta própria. É o título da nova lição de quarta-feira que vem. Quando a família age por conta própria, né?
Hoje, então, estaremos estudando a última lição da nossa revistinha, que é do primeiro trimestre do ano de 2023. É a revista, é a lição Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos começar então, vamos dar início, já são 19 horas, nós vamos dar início e vamos orar, dar início em oração, né? Nós estamos orando em favor da minha sobrinha Zélia, passou um momento muito difícil nesses dias, que faleceu o netinho dela, né? O Gabriel, que nós estávamos orando, mas a vontade de Deus era recolher, então Deus recolheu o Gabriel. Então resta nós orar pela família, pela casa, né? Pelos familiares, que Deus possa consolar, dar o consolo em nome de Jesus. A paz do Senhor também a nossa irmã, pastora Anerilza Brito, que Deus abençoe, pastora Mauri, toda a família, né? Então nós vamos iniciar em oração. Senhor Deus e Pai, oramos nesse momento, nessa hora, Pai querido. Em primeiro lugar, Senhor, agradecendo o Senhor por esse momento. E também, meu Deus, orando, meu Pai, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha consolar, Senhor, a minha sobrinha Zélia, também a sua filha, Andréia, meu Deus, por toda a sua casa, Pai, por todos os seus familiares. Senhor, passamos nessa semana passada, finalzinho da semana, meu Deus, a situação difícil do falecimento do Gabriel, mas nós oramos, pedimos, ó Deus, o Senhor venha nos consolar, consolar todos os familiares, a minha sobrinha Zélia, que era avó, Andréia, que era mãe, que o Senhor venha fazer a tua grande obra, Senhor, na vida da família, que o Senhor venha visitar, Senhor, aqueles que estão enfermos, problemáticos, estão enfrentando as dificuldades, que estão acamados, saber, ó Deus, que tudo está sobre a tua mão, tudo está sob o teu controle. Assim, ó Deus, te peço a tua graça, te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos consolar, o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, que nós possamos entender, meu Deus, o trabalhar do Senhor na nossa vida e na vida de todos os nossos familiares. Meu Deus, obrigado por esse momento, que o Senhor venha nos dar sabedoria e graça, nós estamos estudando, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, então, os irmãos que já se faz presente conosco, né, irmão? Então, hoje, como nós estava dizendo, estaremos encerrando, então, nessa lição número 3, estamos encerrando a lição número 13, lição 13, com o título, o tema, Aviva o Senhor a tua obra. E se Deus nos permitir, quarta-feira que vem, estaremos iniciando a nova revista do segundo trimestre do ano de 2023. Nós vamos estar falando sobre o relacionamento em família. E o tema de quarta-feira, da lição de quarta-feira, é quando a família age por conta própria. Que nós não devemos fazer isso, né, irmão? Então, hoje nós vamos então estar encerrando Aviva o Senhor a tua obra. Texto áureo dessa noite diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Precisamos muito, né, da misericórdia do nosso Deus para nos dar sabedoria, nos dar entendimento, que nós possamos então estar vivendo neste mundo, não com a sabedoria carnal, mas sim com a sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria de Deus, que é o avivamento para a nossa vida, que nós estamos falando nessa lição inteira sobre o avivamento, o trabalhar de Deus na nossa vida, o derramar do Espírito Santo do nosso Deus.
A verdade prática diz a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Sabemos que Jesus está para voltar, né? E enquanto o Senhor Jesus ainda não veio, a vontade de Deus é essa, que nós possamos então viver esses últimos tempos, mas viver dentro da vontade de Deus, no avivamento de Deus, viver com o avivamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, glória a Deus por isso, né? Queremos também saudar os nossos irmãos da Renascer em Cristo. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos da igreja Renascer em Cristo, que está também nos ajudando nesta noite, né? A nossa leitura em classe que nós vamos estar fazendo agora está no livro de Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos estar lendo do 16 até o 19, que nos diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verso 16 agora. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram nos meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci diante de mim. Descanse no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Por quê? Portanto, a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada seja arrebatada, nos currais não haja mais vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no seu nome, no nome do nosso Deus, da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés com os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Eu acho muito lindo esse versículo da palavra de Deus. A palavra de Deus inteira, toda, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, é muito lindo. Mas esse versículo me chama a atenção, que nós acabamos de ler aqui no versículo 17 de Abacuque, que diz: portanto, ainda que a figueira ela não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira se minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada seja arrebatada, e os currais não haja mais vaca. Ou seja, traduzindo isso para os nossos dias de hoje, ainda que tudo que vier a acontecer sobre a nossa vida, nós precisamos glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Ainda que nós estejamos desempregados, ainda que estejamos doentes, ainda que passamos pelos problemas, pelas dificuldades, ainda que caia tudo sobre a nossa cabeça, Pastor Arnaldo, você tem fé de suportar tudo isso? Não, nós precisamos clamar dia por dia, dia após dia, que venha sobre nós essa fé, porque precisamos viver nesse contexto, precisamos viver dessa forma, que ainda que todas as coisas aconteçam, nós não perdemos nosso ânimo, nós não perdemos a nossa confiança no nosso Deus.
ainda que tudo que venha acontecer sobre a nossa vida, nós possamos olhar e dizer: Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és o nosso Deus, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque nas horas boas, nas horas felizes, dizer que Deus é fiel, que Deus é bom, é muito fácil. Então, nessas horas difíceis, a paz do Senhor também, minha irmã Terezinha, lá de Popolina, que Deus continue abençoando, e seja bem-vindo, nos ajudando também nessa live, né? Então, ainda que tudo isso aconteça, é o que o profeta Abacuque está nos ensinando, dizendo que ainda que a figueira ela não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada e nos currais não haja mais vaca. Ou seja, quando falou assim, parece que não tem solução, né? Mas o nosso Deus tem solução sim. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos então para o nosso estudo. Hoje nós vamos está falando aqui na nossa apresentação, no tópico de número 1. Nós vamos apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. No tópico de número 2, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental para o nosso avivamento. E no tópico de número 3, nós vamos conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento, ou seja, precisamos então se conscientizar. Que nós não podemos viver sem o verdadeiro avivamento de Deus sobre a nossa vida. Eu sempre falo, senão nós tornamos apenas um religioso, mas ser religioso não resolve nada, porque eu posso enganar os irmãos pode me enganar, se nós ser apenas religioso, né? Mas quando nós enganamos os outros, ainda tem uma coisa pior, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Então, é por isso que nós precisamos então entender a diferença de ser um cristão, um crente avivado, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, do que ser aquela pessoa religiosa, cheia de religiosidade, mas negar a palavra de Deus, não adorar a Deus e não servir a Deus com verdadeiro avivamento que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Então, nós precisamos entender bastante o que é viver cheio do avivamento, viver avivado pelo poder de Deus na nossa vida. Na nossa introdução desta noite, a nossa introdução, ela nos diz assim: encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. Indispensável, ou seja, a igreja precisa desse avivamento. É uma coisa indispensável, algo que não pode faltar. Na igreja é o avivamento. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja desses últimos dias, ou seja, da mesma forma que o profeta clamou pelo avivamento, suplicando a Deus pelo avivamento do povo, é o que a igreja hoje precisa também clamar, por esse mesmo avivamento para os nossos últimos dias sobre a face da terra. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. Essa palavra premente quer dizer urgente, urgente.
Então vou ler como fosse na nossa tradução aqui. Nunca houve a necessidade tão urgente de a igreja visível, a igreja que nós olhamos e vemos, não é uma igreja invisível, não, é uma igreja visível, aquela que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos. Então, nunca houve uma necessidade tão urgente de ser avivado por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Esse avivamento que a igreja precisa buscar hoje, o inimigo das nossas almas, com toda certeza, ele tenta fazer que a igreja não busque esse avivamento. O inimigo tenta fazer que isso não aconteça. Mas se eu e você, se nós quisermos, nós vamos conseguir. Por quê? Nada consegue parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela pertence ao nosso Deus. O dono da igreja é o Senhor, é o nosso Deus. Por isso que nós não precisamos temer ninguém, não precisamos temer nada. O dono da igreja é o nosso Deus. Primeiro tópico que nós vamos estar estudando nessa noite, ele fala sobre o clamor pelo avivamento. Clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Quando a pessoa tem compromisso com as coisas de Deus, ela faz o que fez o profeta Abacuque. Abacuque estava sofrendo, mas sofrendo por ver a necessidade da igreja buscar o avivamento de Deus, de ver a necessidade do povo ser avivado, ser cheio do Espírito Santo. Nos nossos dias de hoje é dessa forma. Então a única coisa que o mensageiro, o atalaia, o profeta Abacuque, ele poderia fazer era intercessão. Interceder era clamar, clamor. E ele clamava ao Senhor, então, dessa forma, dizendo que Deus viesse, através da misericórdia dele, avivar a sua igreja sobre a face da terra. Por isso que nós estamos aqui estudando, aviva, ó Senhor, a tua obra, ou seja, a tua igreja, o trabalhado do Senhor aqui na face da terra. Então, o mensageiro de Deus, o profeta, ele poderia fazer isso, clamar de todo o coração dele. É isso você, eu, nós podemos fazer também nos nossos dias de hoje. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Ele estava imaginando dessa forma, que Deus, ele estava aflito, ele estava angustiado de ver os acontecimentos. E ele estava, então, acreditando que Deus, ele não estava agindo, que Deus precisava agir. O profeta, então, estava pensando dessa forma. Isso mais angustiava o profeta, o fato de perceber que Deus aparentemente não estava agindo prontamente contra a corrupção imoral do seu povo. Nós vamos estar estudando sobre isso. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio
que via diante dos próprios olhos, diante dos seus olhos. A angústia do profeta era muito grande. Era muito grande, porque ele estava vendo as violências, a iniquidade, a destruição, a contenda, o litígio. Esse litígio é feito de conflito, contenda. Então, a mesma coisa que o profeta estava vendo lá nos seus dias, é a mesma coisa nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, será que tem violência? Muitas. Será que tem iniquidade? Muitas. Será que tem destruição? Contenda? Será que tem conflito? Meu Deus, tem de sobra também nos nossos dias de hoje. Aí eu pergunto para você, será que quando você vê isso, você fica feliz? Ou você fica aflito? Você fica triste, aborrecido? Só que existe uma diferença. Quando nós ficamos aflito, triste, ficamos descontente de ver uma situação dessa, não vamos para a internet maltratar os outros, desabafar, não. Esse momento aqui é o momento de nós ir aos pés do Senhor, é orar, é buscar Deus. Quando nós vemos essa situação, nós olhamos no nosso dia de hoje, nós vemos tudo isso. Por exemplo, a guerra. Como é triste nós olhar para a nação da Ucrânia e ver a nação inteira sendo destruída. O povo sendo disperso das suas próprias casas, mortos. Isso dá realmente uma revolta, uma angústia, uma tristeza quando nós olhamos para essa situação. Mas não é só lá na Ucrânia. Lá tem uma pessoa endemoniado, sanguinário, que está destruindo aquela nação por causa de poder, por causa de ganância, destruindo todo aquele povo. Mas isso está acontecendo também no nosso país, isso está acontecendo nos países aqui vizinhos. A situação está realmente que só a misericórdia de Deus. Essa semana, como todo mundo viu nos noticiários, um garoto, um adolescente de 13 anos, invadiu a escola, matou a professora, feriu outras pessoas, e se não fosse desarmado, ele teria feito uma tragédia muito pior, tinha matado mais gente. Um menino de 13 anos, para nós ver a situação que nós estamos hoje. Quando nós olhamos para isso, não dá uma angústia? Não dá uma tristeza? Quando nós olhamos essas coisas acontecendo, mas e agora? Vamos para a internet, vamos desabafar lá, vamos falar mal do governo, vamos falar mal do prefeito, Não é isso. Nós precisamos socorrer o nosso Deus, buscar a Deus. Nós precisamos fazer igual fez o profeta Abacuque, que ele, quando estava assim, angustiado, aborrecido, ele orava a Deus, buscava a Deus em favor da nação, pedindo o avivamento do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, o teu povo. Então, a oração do profeta era dessa forma, por causa dessas coisas que ele via diante dos seus próprios olhos. Nós estamos vivendo também da mesma forma. Precisamos orar, buscar a Deus, precisamos pedir a misericórdia de Deus, porque estamos nos últimos tempos sobre a face da terra. Tudo está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está para voltar, para buscar o seu povo, a sua igreja. Então é necessário nós termos o conhecimento da palavra de Deus, buscar a Deus em nome de Jesus. Ponto de número 2. Aparente diferença
de Deus. A aparente diferença de Deus. Nós lemos agora, estudamos agora no tópico, no ponto de número 1, sobre a intercessão angustiada do profeta Abacuque, que estava angustiado de ver tudo isso e clamando a Deus. Clamando, o clamor do profeta. Agora nós vamos falar no ponto 2, aparência indiferença de Deus. Aparência e indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para as suas transgressões, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para o nosso Deus. Então, quando nós achamos que Deus não está agindo, nós estamos enganando. O profeta Abacuque achou que Deus não estava agindo. E hoje eu posso olhar também, você pode olhar, você pode imaginar, eu posso imaginar que Deus não está agindo. Deus está agindo sim. Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle do nosso Deus. Então, como nós acabamos de ler, por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para o nosso Deus, vira as costas para o nosso Deus, nega a vontade de Deus, nega a palavra de Deus, não dá ouvido à voz do nosso Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá todos os que desprezaram sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas a gente que se esquece de Deus. Então eu, você, às vezes, nós imaginamos igual o profeta Abacuque. Parece que Deus não está agindo. Mas Deus está agindo sim, Deus está no controle de tudo. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, o Salmo de número 119. Vamos ver. Salmos, livro de Salmos, se você quiser abrir a tua Bíblia, senão você pode só acompanhar. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você procura aí o livro de Salmos. Deixa eu voltar aqui. O livro de Salmos, eu vou ler o capítulo 9 e o versículo 17, que diz assim: os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Esse Seol que está dizendo aqui é realmente o que nós chamamos de inferno. É o que nós chamamos de perdição, de condenação. Como nós acabamos de ler aqui na revista, os ímpios serão lançados no inferno. Aqui fala Seol, que é a mesma coisa, só muda a tradução de palavra, mas é a mesma coisa. E todas a gente que se esquece de Deus, todo aquele que nega Deus, que se esquece de Deus, que não dá ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Então, ponto de número 3, a resposta pronta de Deus é o que nós vamos estar vendo aqui no ponto número 3 agora. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios, para contrapor-se os pecados e a iniquidade de Judá. Os caldeus seria a espada de Deus, o chicote do céu,
para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter das suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Então o profeta Abacuque, ele estava orando, clamando o Senhor, pedindo avivamento e achando que Deus não estava agindo. E Deus agiu de forma que surpreendeu o profeta, de forma que o profeta não imaginava. Deus trabalha na nossa vida de forma que nós não imaginamos. Deus trabalha de forma tremenda, de forma que nós às vezes não imaginamos que Deus vai trabalhar daquele jeito. É o que Deus faz. Então o profeta não estava entendendo. Ele estava achando que Deus não estava agindo. Como nós acabamos de ler aqui a resposta de Deus, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de uma forma diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, ou seja, Deus, o soberano, nosso Deus, resolveu convocar os judeus, os caldeus e os babilônios para contrapor os pecados e a iniquidade de Judá. Os caldeus seria a espada de Deus. Às vezes Deus usa uma nação para chicotear a outra. É o que Deus fez ali. Deus usou os caldeus, usou os babilônicos, para que eles então fossem a espada contra aquela nação de Deus, que o profeta estava olhando tantas coisas que não era agradável a Deus, e achando que Deus não estava agindo. Vamos ler no livro de Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento. No livro de Hebreus, vamos ler o capítulo 1, versículo de 5 a 8. Capítulo 1 de Hebreus. De 5 a 8 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho? Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E outra vez, ao introduzir o mundo no mundo, primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz que seus anjos faz ventos, e os seus ministros labaredas de fogo. Mas o do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século do século, e o centro da iniquidade, e o centro de todo o teu reino. Ou seja, o reino do nosso Deus, ele permanece para todo sempre. Todas as coisas se acabam, menos a glória de Deus, menos a vontade de Deus na nossa vida, que permanece para todo sempre. Então, Deus usou os caldeus, usou os babilônicos para ser o chicote daquele povo que estava cheio de iniquidade, ultrapassando os limites daquilo que estava sobre a vontade de Deus, a intolerância. A tolerância de Deus já havia acabado com esse povo. E Deus usa então aqueles lá como chicote. Ainda no versículo 11 e o versículo 13, que diz assim: eles perecerão, mas tu permanece para todos. Ele, como roupa, envelhecerão, e qual um manto os enrolará, como o manto enrolará, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os anos de Deus nunca acabam.
Versículo 13. Mas a qual dos anjos disse: jamais assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Essa é a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, é tremenda. Então mostra aqui, nesse mundo aqui, todas as coisas vão se acabar. Tudo aqui acaba, é igual uma roupa. Você compra uma roupa, às vezes você gosta tanto dela, mas ela vai ter um fim, a qualquer momento ela se acaba, né? Mas o nosso Deus permanece para todo sempre. A vontade dele também permanece para todo sempre. Ainda que apareça inerte, na verdade, Deus está dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou os profetas a escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Ou seja, imagina, Deus manda fazer de uma maneira que todas as pessoas então tivessem condições de ler aquilo que estava escrito. Dos procedimentos, dos avisos de Deus, os profetas escrevia. Imagina, poderia ser então um outdoor bem grande, com as letras grandes, porque mesmo passando correndo, iria ver. E para fazer isso, teria que ser um outdoor, aquelas letras bem grandes, que as pessoas conseguem ler de longe, enxergar de longe. Então é o que Deus mandou os profetas escreverem a visão de maneira bem legível, bem escrito, porque naquele dia ninguém vai poder falar: Senhor, eu não sabia. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. Antigamente a pessoa falava assim: mas eu não consigo ler a Bíblia porque as letrinhas são muito miúdas. Hoje você põe no celular, você amplia, faz assim, ó. Você amplia no próprio celular a letra grande, você lê do jeito que você quiser. Então, como Deus mandou eles fazer, de maneira que até para quem passasse correndo, conseguiria ler. Hebreus 2, o versículo 2 e o 3. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda a transgressão e a desobediência, recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós se não descuidarmos da tão grande salvação, a qual tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, nós comecemos a ouvir a palavra do próprio Senhor, e depois Deus vem usando os seus profetas, vem usando os pregadores, os apóstolos, os pastores, os mensageiros, os ministros, os atalaia, né? Para divulgar a palavra de Deus, de falar de Jesus para todas as nações, para que ninguém possa então ficar sem o conhecimento da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vós libertará. Então esse povo, mesmo tendo ouvido, conhecido e sendo castigado, ainda viraram as costas para o nosso Deus. Então nós precisamos fazer que nós possamos então dar ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus, e não endurecer o nosso coração, como diz a palavra de Deus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor Jesus, não endureceis os vossos corações. Isso nos diz a palavra do nosso Deus. Tópico de número 2. O tópico de número 2 é:
o avivamento pela palavra. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos conseguir nos avivarmos, né? Ao ouvir a palavra de Deus, em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele, quando ao objetivo da sua oração. Deus falou a Abacuque. Deus falou e Abacuque ouviu com atenção. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Então o profeta, ele deu ouvido à voz de Deus. E ele falou assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, como diz aqui, ele orou a Deus e disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta daquilo que ele tinha orado lá atrás, como nós lemos no início, que ele achava que Deus não estava agindo. Agora aqui ele vê Deus agindo. Então por isso que ele ora dessa forma agora, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quando os objetivos da sua oração, daquilo que ele tinha orado. Deus falou e Abacuque o ouviu com atenção, atentamente. E é preciso você, é preciso nós ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Se nós não der ouvido à palavra de Deus, nós não vamos conseguir viver o avivamento espiritual de Deus na nossa vida, como Abacuque ouviu a voz de Deus, deu atenção, deu crédito e depois viu a resposta de Deus para a sua vida, né? Então, nós precisamos também, com muita atenção, ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, é preciso ouvi-lo. Então, é necessário que nós ouvimos a voz de Deus. Ponto 2 do terceiro tópico: temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Então, ou seja, não é só ouvir, né? Ao ouvir a palavra do Senhor, Abacuque temeu. Ele teve temor ao ouvir a voz de Deus. E nós também precisamos fazer isso. Ouvir e temer. Não é ter medo, é temer. Ter medo é diferente de temer. Então, de Deus nós não precisamos ter medo, nós precisamos temer, ter o temor a Deus, né? Então, é preciso ouvir a voz de Deus. Não pode haver avivamento sem nós ter o temor. Então, temer a Deus, ter o temor de Deus, aí nós vamos receber o avivamento. E se nós não ouvir a voz de Deus e nós não temer, não ter temor ao Senhor, não temos avivamento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer o Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, às vezes, o homem quer ser tão sábio e nega, deixa de ter temor ao Senhor, nega o Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ou seja, é o começo de toda a sabedoria. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos então começar com esse princípio de sabedoria, temer o Senhor, ter o temor do Senhor. O bom entendimento tem todos os que obedecem, o seu louvor permanece para sempre.
Então, o bom entendimento, a pessoa que entende as coisas direito, que entende de uma maneira boa, ela entende dessa forma, que ela precisa obedecer a Deus. Precisa obedecer o Senhor, louvar o Senhor e permanecer no Senhor para sempre. Precisamos ressaltar, não vamos ler primeiro o Salmo 111, versículo 10. Vamos lá no livro de Salmo. Livro de Salmos, número 111, e o versículo de número 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom atendimento todos os que cumprem os seus preceitos, e o seu louvor subsiste para sempre. Então, começa por temer o Senhor, ter temor ao Senhor, né? Precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, pavor, terror. É como eu já disse, temer não é ter medo. Então, quando nós falamos de temer o Senhor, nós não estamos falando de ter medo do Senhor, de ter pavor, de ter, assim, ficar assustado, ter medo de Deus, ter pavor, ficar horrorizado. Não, é o temor ao Senhor. É a maneira de nós, então, reconhecer Ele como nosso Deus e respeitá-lo como Deus, obedecê-lo como Deus, honrar Ele como nosso Deus, como nosso Senhor. Não é ter medo, é ter um temor pelo Senhor. Adorarmos o Senhor e saber que Ele é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Temos um respeito muito grande pelo nosso Deus e sempre pedimos a Ele que nos dá sabedoria, entendimento, para nós nunca negar a sua vontade. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, todas as esferas da vida, no sentimento de profundo respeito diante do Criador, o sentimento de profundo respeito pelo nosso Deus, Criador do céu e da terra. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor é o princípio de toda a sabedoria de todo crente. O crente sábio não é aquele que fala bonito, que prega bonito, que canta bonito. O crente sábio é aquele que teme o Senhor, que respeita a palavra de Deus, que tem o nosso Deus como seu Senhor, que tem reverência ao nosso Deus. Pregar bonito, cantar bonito, é muito bom também. Mas a primeira coisa não é isso. É a sabedoria que vem do Senhor. Aprender a temer o Senhor. Honrar o Senhor. Terceiro ponto. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ainda ler Hebreus 3 e 2. Vamos voltar para o livro de Hebreus. Capítulo 3 de Hebreus, e o versículo de número 2, que diz assim: como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi a Moisés em toda a casa de Deus. Maravilha, né?
Então, nós precisamos também ser fiel à nossa casa, à nossa obra, em tudo, em todos os tempos, até a volta do Senhor Jesus. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta aqui já estava reconhecendo, sabendo que não era como ele imaginou lá no início da leitura que nós lemos, que ele estava achando que Deus não estava agindo. Às vezes eu posso pensar, você pode pensar, mas não. O nosso Deus, ele está agindo sim. Então, depois ele foi notar, ele foi perceber que Deus estava assim agindo, que Deus estava punindo os desobedientes, os que estavam sem o temor a Deus, que estavam negando a vontade de Deus. Aí o profeta, ele teve 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo. Em primeiro ele pediu em favor da obra, né? Ele pediu o avivamento em favor da obra. O primeiro pedido que ele fez, o avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. E em segundo ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. Ele pediu que Deus notificasse a sua obra. E o terceiro, ele pediu também para que Deus lembrasse da misericórdia, da sua ira. Sem a misericórdia de Deus, quem seria nós também, né? Por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, o profeta, ele pediu primeiro em favor da obra, depois ele pediu, primeiro ele pediu o avivamento, depois ele pediu a notificação, que Deus notificasse a sua obra, e depois ele pede a misericórdia de Deus na sua ira. E finalmente o profeta Abacuque, ele demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Vamos ver agora no livro de Abacuque, como foi que o profeta fala depois. Vamos para o livro de Abacuque 3. Vamos lá ver agora qual foi a oração do profeta. Abacuque 3, do 17 ao 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mais o mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Aí no verso 18 ele disse assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora ele reconhece, mediante todos os problemas que pudesse acontecer, mediante de qualquer situação, de qualquer circunstância, agora ele reconhece a grandeza de Deus. Ele sabe a maneira que Deus trabalha. Então, às vezes, nos nossos dias de hoje, eu, você, às vezes nós, quando deparamos com alguma situação difícil, algum problema difícil, às vezes nós, pela nossa fraqueza, nós achamos que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo, que Deus não está no controle, que Deus não está ouvindo nossa oração, que a nossa oração não está tendo validade, mas não é nada disso. Olha o que o profeta ele fala aqui: ainda que a figueira ela não floresça. Se a figueira não florescer, nós precisamos entender o que vai acontecer. Ela não vai produzir, ou seja, ela vai ser inútil. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides. Ele disse:
ainda que fale o produto da oliveira. Parece que nos nossos dias de hoje, parece que nós não entendemos isso. Se nós traduzíssemos para os nossos dias, nós poderíamos dizer assim, ainda que eu esteja desempregado, ainda que a minha conta no banco não tenha nada, ainda que tudo aconteça de errado na minha vida, ainda que caia o teto, ainda que tudo venha acontecer, é como fizesse essa oração. Ele olha, mostra para nós, no versículo 18, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele conhece nossa necessidade. Ele jamais vai te abandonar ou vai me abandonar. Todas as coisas podem faltar, mas Deus não falta na tua vida. Deus está no controle de tudo. Se Deus não estivesse no controle da nossa vida, nós não estaríamos aqui agora, nós não sobreviveríamos. Nós não respirávamos este ar. Nós não tínhamos essa liberdade de estar aqui falando, de estar aqui ouvindo. Então, o profeta, ele fala dessa forma que nós falamos aqui no versículo de número 18. Todavia, mesmo que aconteça tudo isso, ou seja, em qualquer circunstância, qualquer momento, em qualquer dificuldade, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação. Agora, nós vamos para o tópico de número 3, o último tópico dessa noite. O tópico de número 3, ele fala o avivamento, questão de vida ou morte. Avivamento, questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus é o primeiro ponto que nós vamos estudar. Ponto de número 1, clamor pela misericórdia do Senhor, do nosso Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação. E é o que eu e você nós precisamos fazer hoje. O que nós estamos vendo neste mundo hoje? O que eu e você, o que nós possamos fazer? É clamar, né? Podemos clamar. É tanta tragédia. É tragédia do lado da nossa casa, é tragédia na cidade vizinha, é tragédia nas casas, é tragédia nos bairros, é tragédia nos países, é tragédia no mundo inteiro. Nós estamos atravessando dias hoje que todo mundo está acompanhando pelos noticiários. É guerra em vários países. Outros países, se Deus não tiver misericórdia, desencadeando guerras, matança, tanta coisa. Cada hora, cada momento, nós vemos os noticiários saindo na internet, na televisão, no rádio, nos jornais, tragédia nas escolas, tragédia num lugar, no outro. Só essa semana, quantas tragédias nós ouvimos. No mesmo dia que nós tivemos um ataque aqui numa escola em São Paulo, que morreu a professora, houve aquele ataque com as crianças, no mesmo dia, houve também nos Estados Unidos e morreu 6 pessoas. Morreu 3 adultos e 3 crianças. Então, no mesmo momento, o mesmo dia, houve um ataque na escola aqui no Brasil e um nos Estados Unidos. Nós abrimos hoje os noticiários e nós vemos 39 pessoas foram assassinadas a fogo, morreram queimados lá no México. É tragédia em cima de tragédia.
nós não precisamos fazer igual fez o profeta Abacuque? É isso que nós precisamos. A igreja precisa clamar, é o clamor da igreja, como nós estamos vendo aqui, ó. Além de clamar pelo avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação. Abacuque estava clamando a Deus de uma maneira tremenda, pedindo a misericórdia de Deus para aquele povo que estava caminhando para a destruição. Aquele povo estava vivendo numa vida ímpia, numa vida desagradável a Deus, terrivelmente, iria sofrer o juízo de Deus. Abacuque se compadeceu deles, clamando ao Senhor nosso Deus. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou. Na ira, ele disse, lembra-te da misericórdia. Ou seja, é motivo de Deus se irar por tantas coisas erradas, por tantos acontecimentos, é motivo de Deus se irar. Mas Abacuque está dizendo, na ira, Senhor, tenha misericórdia. Mesmo dessa forma, o povo está fazendo tanta coisa errada, Abacuque, na hora Deus pedindo que em vez de Deus se irar, que Deus tivesse ainda misericórdia daquele povo. Às vezes eu, você, no nosso dia de hoje, às vezes nós não queremos orar assim. Nós queremos orar, pedir o castigo de Deus para a pessoa, para o nosso irmão, que não deve fazer isso, claro. Mas às vezes nós queremos justiça, queremos o castigo, e nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Abacuque pedindo, Senhor, na ira, tenha misericórdia, clamando ainda pela misericórdia do nosso Deus, em vez de Deus se irar. O clamor do profeta Abacuque ao Senhor em favor da nação. Além dele pedir o avivamento, que era o derramamento do Espírito Santo, da pessoa ser cheia do Espírito Santo, ser avivada através do trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, ainda pedindo a misericórdia de Deus em vez da ira. Então ele fala assim, olha, por isso ele suplicou na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. O profeta sabia disso. É bom a gente entender a palavra de Deus e saber que se realmente Deus não tiver misericórdia, a ira do Senhor consome todas as nações, consome todos os povos. Mas o profeta se preocupava com aquele povo, mesmo vendo eles na impiedade, na iniquidade, praticando aquelas coisas terríveis. Hoje, às vezes, nós somos pessoas que não fazemos igual o profeta Abacuque. Às vezes nós somos aquela pessoa hoje, aquela pessoa que quer vingança, aquela pessoa que gosta de vingar. Ah, uma pessoa fez coisa errada, diz, Senhor, põe as tuas mãos sobre ele, pesa as mãos sobre ele, para ele aprender. Às vezes nós queremos orar dessa forma, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos também fazer a mesma oração do profeta Abacuque, porque nós sabemos que se Deus pesar as mãos sobre a nação, sobre o povo, não sobra ninguém, porque ninguém é merecedor. Mas o profeta orava dessa forma, para Deus ter misericórdia. Não era para Deus vingar, matar aquele povo, aquela nação. Antes, lá atrás, quando nós começamos a leitura, quando nós começamos a lição, o profeta Abacuque, ele estava entendendo que Deus não estava agindo. Agora ele vê o trabalhar de Deus, ele vê como que funciona o castigo de Deus, que Deus usou o próprio povo babilônico,
que Deus usou os próprios inimigos para ser como fosse um chicote daquele povo, que pode acontecer nos nossos dias também de hoje. Deus pode usar alguém para nos chicotear, para fazer nós entendermos qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa própria vida. Então, o profeta agora, ele pede a Deus, se Deus não tiver misericórdia, se Deus pesar a mão, todas as nações ali seriam destruídas. Então ele pedia, Senhor, na tua ira, tenha misericórdia. Na ira, Senhor, tenha misericórdia. Ponto de número 2, o tópico 3. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrepende sinceramente em seus corações e o busca a face do Senhor. Às vezes tem pessoas que falam assim, Deus não ouve pecador. Deus não ouve pecador. Às vezes tem pessoas que desanimam o outro, dizendo assim, agora você cometeu um erro, você cometeu um pecado, agora a tua vida não tem mais jeito, para você tudo acabou. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Deus, ele é misericordioso. Deus ouve a tua oração e ele responde a tua oração. Quando você se coloca diante de Deus, quando você se arrepende dos seus erros, das suas maldades, dos seus pecados, quando nós se colocamos nessa posição, arrependemos, as mãos de Deus estão sobre a nossa vida. Deus, ele é misericordioso. Então, nós olhamos aqui, o profeta Abacuque sabia que Deus ouve a oração, Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrepende sinceramente em seus corações e o busca a face do Senhor. Então, se a pessoa não se arrepende do pecado, Deus não vai ouvir a oração dela mesmo. Não está arrependido. Para nós chegarmos a Deus, nós precisamos chegar com arrependimento. Então, quando o profeta entendeu o trabalhar de Deus, ele viu que as pessoas que se arrependem dos seus pecados, que têm os corações voltados para o Senhor, Deus, ele é misericordioso sobre as suas vidas. Então, o que nós não podemos imaginar ou acreditar é que continuamos no erro, no pecado, e Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos abençoando, está ouvindo nossa oração e está deixando nós do jeito que nós estiver. Então é necessário que nós arrependemos dos seus pecados, dos nossos pecados, suplicamos ao Senhor nosso Deus, e Ele então é misericordioso para perdoar os nossos pecados e para avivar nós através do derramamento do Espírito Santo em nossa vida. É por isso que o salmista Davi, quando pecou, arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. O salmista rogou a Deus dessa forma, que Deus não lançasse ele fora da sua presença e que não tirasse dele o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem o avivamento, quem somos nós? Então o salmista sabia quanto ele precisava de ter o Espírito Santo e quanto ele precisava estar na presença do Senhor. E se ele fosse lançado para longe, lançado da presença de Deus, o que seria da vida dele? E se o Espírito Santo, se Deus te retirasse o Espírito Santo da vida dele, o que seria da vida dele? Por isso que ele ora dizendo, Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. O profeta, como nós acabamos de ler aqui,
Ele sabia que se Deus pesasse a mão sobre aquela nação, seria tudo destruído. Mas se ele se arrependesse sinceramente dos seus pecados, buscasse a face do Senhor, ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias, e não, ele diz que caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas de que eu caí nas mãos dos homens, eu também tenho que ter essa preferência, e você também, todos nós. Cair nas mãos de Deus, Deus é misericordioso, nas mãos dos homens não. Os homens não são misericordiosos, os homens não têm misericórdia. Se as pessoas puderem tirar nossas vidas, se as pessoas puderem nos castigar até a morte, as pessoas fazem isso, sem misericórdia. As pessoas não são misericordiosas, não. Ainda mais nos nossos dias de hoje, que aprenderam agora a vir para a internet. As pessoas vêm para a internet e esculacham a vida do outro. Às vezes um coloca uma mensagem ali na internet, as pessoas que nem conhecem a vida do outro, já vai fazendo aqueles comentários estúpidos, comentário maldoso. Pessoas que nem conhecem o outro, já começa ali aquele pré-julgamento dos comentários. E nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Você sabia que quando você compartilha alguma coisa, ou você curte alguma coisa, ou você comenta alguma coisa, você passa a ter responsabilidade naquilo? Quando nós estamos aqui fazendo uma live, falando de Jesus, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós pedimos para você compartilhar. Aquele momento que você está compartilhando ou comentando, é a mesma coisa como você estivesse fazendo a live. Ah, pastor, mas não foi eu que preguei. Não, se você compartilhou, você pregou. Se você curtiu, você está gostando, você comentou, você curtiu, comentou. Esse curtido que você fez, esse comentário, as outras pessoas dos outros perfis vai ver. Vai chegar no perfil de todas as pessoas que você tem como membro do teu perfil, da tua página. Então, tudo que você compartilha, você faz parte. Já tá, a própria palavra está dizendo compartilha. Tudo que você curte é porque você gostou. Jamais eu vou ver alguma coisa no Facebook ou no Instagram, em qualquer outras redes sociais, jamais eu vou curtir uma coisa que eu não gosto. Se você está curtindo, comentando, compartilhando, é porque você está fazendo parte. Então, faça isso nas coisas boas. Comenta, compartilha, curte, mas aquilo que nós não sabemos, que é aquelas coisas que as pessoas fazem um comentário da vida de alguém que nós nem sabe quem é, nós nem conhece, aí nós já vai lá e esculacha a vida da pessoa, faz aquele comentário maldoso, destrói a vida da pessoa, ataca a pessoa maldosamente. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantos cristãos? Quantas pessoas compartilhando fake news, mentira, compartilhando aquilo que não é verdade? E quando nós fizemos isso daí, nós estamos desagradando a Deus, cometendo erro, e nós estamos também compartilhando daqueles mesmos atos, daqueles mesmos erros. Então vamos tomar cuidado, saber como usar a internet. Não vamos curtir uma coisa que não é verdade, uma coisa que não é boa. Não vamos comentar aquilo que nós não sabemos. Às vezes uma pessoa desabafa na internet aí,
de alguma coisa, nós não sabemos nem o que é, nós vai lá e cria nosso comentário em cima, faz um pré-julgamento, ataca as pessoas que nós nem conhecemos, nós não sabemos nem quem é. Então nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso, né? Muito cuidado. Então, voltando aqui para o que nos interessa, estudo aqui que nós estamos fazendo nesta noite, como nós fazemos todas as quarta-feiras. Então a Bíblia relata o episódio de Davi. Ele preferiu cair nas mãos do Deus vivo do que ele cair na mão dos homens. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericórdia, o homem não é. O homem, só Deus para ter compaixão, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Isso você pode ler aí no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Ponto de número 3, último ponto que nós vamos estar estudando nessa noite. Clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo que se tornou endêmica. Essa palavra deprovação é corrupção. Deprovação é perversão, corrupção. Então, eu vou ler do meu jeito. Essa palavra edência significa doença, doença. Então, eu vou ler do jeito que eu estou traduzindo aqui, ó. Atualmente, podemos afirmar que a corrupção moral no mundo se tornou uma doença. A corrupção moral no mundo se tornou uma doença. Não há mais o menor de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas prática, não é apenas praticada individualmente ou por grupo. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupo, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, o governo culturalmente autoritário incluía em suas agendas institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero, ainda mais a igreja que, dizendo ser cristã, aprova essas abominações, a pretexto de ser igreja, inclusive, aceita depravação, ou seja, corrupção moral, como norma e realidade, posta alegando que Deus é amor, por isso nós não podemos excluir ninguém. É o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. As pessoas não estão entendendo. Quando nós falamos que Deus é amor, não é que Deus é amor porque ele aceita as coisas erradas. Não é isso. É que Deus é amor. A própria Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que ele nos chama, ele nos convida a nós deixar os erros, deixar o pecado, deixar as coisas erradas. Porque o amor de Deus é tão grande dessa forma que ele disse assim, olha, dos teus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que se o homem, a mulher deixar o erro, deixar o pecado, Deus não lança no nosso rosto aquilo que nós fomos lá no passado. Os homens lançam.
Os homens lançam. Os homens fazem alguma coisa para você, depois fala assim, olha, eu fiz isso aqui para você. Se a pessoa tiver caído na rua, bêbado, o outro ir lá levantar ele, é capaz do passado algum tempo falar assim, olha, você estava caído bêbado lá na rua, se eu não te levantasse lá, você tinha morrido lá. Ou seja, os homens lançam em rosto as coisas que ele fez, ele não perdoa. As pessoas pedem perdão para o outro perdoa, mas perdoa só de lábios. No coração, não. No coração, ele não perdoa. Passa uma semana, duas, ele está lançando no rosto da pessoa tudo aquilo que a pessoa fez de errado, porque não perdoou. O nosso Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele apaga os nossos pecados, e disse, dos teus pecados não me lembrarei mais. Esse é o Deus verdadeiro que nós servimos. Esse é o Deus de amor. A Bíblia fala que antes de mim, de você se converter a Deus, conhecer a palavra de Deus, Jesus se entregou lá na cruz do Calvário por nós, pagou um alto preço pela nossa vida, nos dando o direito de salvação, de vida eterna. Deus é amor. Agora, não vamos pensar que Deus é amor a ponto de saber que se as pessoas estão cometendo erro, não pode continuar no erro aí, porque Deus é amor. Não, Deus vai ter compaixão de você, Deus vai te salvar. Não tem problema não. Pode viver essa vida que você está vivendo aí, porque Deus é amor. O amor de Deus não é dessa forma. O amor de Deus é para aqueles que se arrependem, se converte, reconcilia com Deus, ouve a palavra de Deus, não vira as costas para o nosso Deus. Então aí sim podemos dizer Deus é amor. Então nós sabemos que Deus é amor, mas é dessa forma. Não é achando que nós podemos fazer tudo o que nós queremos de errado, que Deus é amor, ele vai nos perdoar. Não é dessa forma. Lembra que nós falamos um pouquinho atrás? Que Deus, ele ouve a oração, mas ele ouve a oração daqueles que se arrependem, daqueles que têm o coração voltado para Deus, que deixa de praticar as maldades, os erros, se converte a Deus, e Deus então ouve a oração dele. Mas se não for dessa forma, não vamos dizer que Deus é amor, não, porque Deus é justo. Ele é amor e é justiça. Então nós precisamos entender até que ponto, o que significa o verdadeiro amor do nosso Deus. A Bíblia diz que aquele que ama, corrige. Aquele que ama, ele não quer ver o outro no erro. O pai que ama o filho, ele corrige o filho, não quer ver o filho errado. Porque se o pai deixar o filho, o pai, a mãe deixar os filhos errado, porque não ama. O verdadeiro amor dos pais corrige os filhos para os filhos não permanecer no erro, fazendo aquilo que lá na frente vai ser cruel para a vida dele. Então a correção, ela é o verdadeiro amor de Deus. Jesus disse, eu amo, eu castigo, repreendo a todos quanto eu amo. Então, o amor de Deus é isso. Deus corrige, Deus castiga, para que nós, então, reverenciamos esse verdadeiro amor de Deus da maneira correta. A Bíblia, porém, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Então, voltando, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Vamos ler Hebreus, capítulo 12. Abre a tua Bíblia, se você
tiver possibilidade, se não tiver, só escuta. Hebreus 12 e 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Certamente o juízo de Deus não tardará. Vamos ler? Livro de Salmos. Vamos lá no livro de Salmos. No capítulo 9, versículo 17 de Salmos. Salmos 9, versículo 17, diz assim: os ímpios irão para o Seol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Como nós já dissemos aqui, esse Seol que a Bíblia está dizendo é o que nós chamamos de inferno. É o inferno. Então, todos aqueles que se esquecem de Deus e aqueles que é ímpio, é dessa forma que a Bíblia está dizendo: os ímpios irão para o Seol. Os ímpios. Aqueles que negam a palavra de Deus, aqueles que se tornam inimigo de Deus, eles vão para o Seol. E todos aqueles que se esquecem de Deus. Certamente, como nós lemos aqui, o juízo de Deus ele não tardará. Ainda que eu acho, que você acha que Deus não está agindo, nós podemos entender que Deus está no controle de tudo, que Deus está agindo sim. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Lembra-te, Senhor, da misericórdia. Ou seja, quando nós achamos que às vezes Deus pode estar irado com a nação, ou com o irmão, ou com a irmã, ou com uma pessoa, vamos pedir a misericórdia de Deus por essa pessoa, por essa vida. Não vamos pedir o castigo, a condenação, não. Onde está o nosso amor? Que às vezes nós queremos pedir a Deus: não, Senhor, faz justiça. Senhor, põe as tuas mãos, pesa as tuas mãos. Meu Pai do céu, que situação que nós chegamos. Tem pessoas, tem pastor que quando um membro sai da sua igreja, vai para uma outra, em vez dele abençoar a pessoa, que ela possa ir lá e continuar servindo a Deus, ele amaldiçoa a vida da pessoa, a família da pessoa. Pastor feiticeiro jogando praga em cima das pessoas, praticando feitiçaria. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que viver o verdadeiro amor de Deus e fazer igual fez o profeta Abacuque. Em vez de pedir que Deus se ire com a pessoa, pedir a Deus a misericórdia. Porque quando Deus põe as mãos, nenhuma nação se salva, nenhuma vida se salva se Deus pôr a mão. Mas a misericórdia do Senhor é como nos diz aqui a própria palavra que nós lemos aqui. A causa de nós não sermos consumidos são as tuas misericórdias, Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Para nós encerrarmos, vamos voltar para o livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Vamos ler o capítulo 3 e o versículo de número 2, já estamos encerrando. Hebreus 3 e 2, que diz assim: como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa do nosso Deus. Então nós precisamos ser fiel, precisamos de pedir a misericórdia de Deus, igual pediu o profeta Abacuque. Só para nós encerrarmos o nosso encerramento, vamos aqui na conclusão. Diz aqui: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor
por um avivamento genuíno, poderoso, nas igrejas locais. As igrejas locais, aonde nós estamos, aonde nós congregamos. Pastor, qual que é a minha igreja local? A igreja local é aquela que você congrega, aquela que você serve a Deus, a igreja local. Então clame a Deus pela misericórdia, pelo avivamento desta igreja. Não saia falando mal da igreja, criticando a igreja. Pede a Deus o avivamento, que Deus possa avivar a igreja local, com verdadeiro avivamento genuíno, poderoso, que vem do nosso Deus para a nossa igreja. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que as do tempo do profeta. É o que nós já falamos, aquele tempo lá, o profeta estava orando a Deus, vendo toda aquela situação difícil da nação. Hoje nós estamos vendo pior. Quantas guerras, quantas tragédias, quanta falta de amor, quanta situação difícil, quanta decadência que nós estamos vendo hoje nos nossos dias. Tragédia na escola, tragédia no lar, tragédia em família, tragédia das nações, tragédia de tudo quanto é jeito. Fora os acidentes, ônibus caindo de ribanceira, avião caindo, tantas tragédias. Nós precisamos clamar a Deus, igual clamou o profeta Abacuque, por aquela nação, por aquele povo da sua época. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé em muitas igrejas. Apostatando da fé, ou seja, abandonando a fé. É o que eu já disse, quando as pessoas veem o outro, às vezes caindo da fé, se apostatando da fé, negando a fé, as pessoas pedem a Deus que põe as mãos, que Deus castiga, que Deus faz. Não, não é esse o nosso dever. Nosso dever é clamar a Deus pela misericórdia. A vingança não pertence ao homem, não pertence a nós. A vingança pertence somente a Deus. Se há alguém que merece uma vingança, isso é o próprio Deus que pode julgar, não sou eu, não é você. Nós não podemos julgar que alguém merece o castigo de Deus, ou que seja julgado pelo nosso Deus. Quem somos nós para fazermos isso? Como eu já disse aqui, se um membro sai da igreja dele e vai para a igreja do outro pastor, porque às vezes é mais perto para ele, ou porque às vezes até ele se adapta melhor, em vez do pastor abençoar eles, para eles continuar servindo a Deus, mesmo estando na igreja do outro, o pastor sai amaldiçoando, lançando palavras ofensivas. Misericórdia. Nós estamos vendo isso nos nossos dias de hoje, e isso não é coisa de cristão. Nós precisamos pedir a Deus a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé, e muitas igrejas aprovando as abominações contra Deus. Até isso, as igrejas que estão aprovando essas abominações, aprovando aquilo que não é de Deus, aprovando aquilo que não é agradável a Deus. Às vezes nós ficamos criticando, nós ficamos lançando palavras ofensivas, falando mal, criticando. Quem somos nós para fazermos isso? Se você acha que a igreja está cometendo alguma coisa que não é correto, que está errado, ora a Deus. Não critica, não fala mal da igreja do outro, não fala mal das pessoas. Nós precisamos viver o amor, precisamos pedir a misericórdia, precisamos pedir o avivamento de Deus em favor das pessoas, em favor das igrejas, que Deus possa abrir o entendimento, que Deus possa abrir os olhos dos pastores, dos líderes, daqueles que estão à frente, que possa ter visão de Deus, que possa ter sabedoria de Deus.
É o que nós precisamos pedir e não ficarmos atacando, ficarmos lançando crítica, ofensa, principalmente as pessoas que vêm na internet, que vêm nas redes sociais, falar mal da igreja do outro, falar mal das pessoas. Aonde está o nosso amor? E aonde está o nosso direito de fazermos isso? Nós precisamos de orar, pedir a Deus a misericórdia de Deus e o avivamento de Deus para essas pessoas, para essas igrejas, para os líderes, para as pessoas que estão à frente. E é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Essa é o nosso clamor. Aviva, Senhor, a tua obra. Precisamos pedir a Deus, porque quando nós oramos, quando nós clamamos, nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus. Então, vamos mudar a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso entendimento. Vamos viver o verdadeiro amor de Deus, para nós poder viver o verdadeiro avivamento de Deus aqui na terra. Pregamos sempre. Para nós viver, para nós entrarmos no céu, já precisamos viver o céu aqui na terra, porque senão está tudo errado. A igreja goza do céu aqui na terra em vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus e encerrarmos essa lição, encerrando também essa revistinha. E quarta-feira, como eu já disse, nós vamos iniciar, se Deus assim nos permitir, uma nova revista. Vamos já partir para a revista do segundo trimestre. Segundo trimestre. A revista nova, ela vai trazer agora, no contexto geral, sobre o relacionamento em família. Relacionamento em família. Essa nós falamos do avivamento. Falamos do avivamento. Agora, nós vamos falar do relacionamento em família. Inclusive, a próxima lição de quarta-feira agora, o tema da nossa lição é: quando a família age por conta própria. Será que está certo? Podemos agir por nossa própria conta? Não, né? Está tudo errado, né? Então, quando a família age por conta própria, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos dê força, sabedoria, entendimento, para nós não fazer nada de nossa própria conta. Amém? Então, que Deus abençoe. Agora vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado por essa lição, obrigado, Jesus, por todos os irmãos que estão conosco nessa live. Obrigado, Pai, aqueles que entraram e tiveram alguma necessidade de sair, ó Deus, e abençoa, Pai querido, aqueles, ó Pai, que vão no decorrer dos dias, da semana, dos meses, que vão também estar ouvindo, participando dessa live que vai ficar gravada aqui, ó Deus. Senhor, muito obrigado. Meu Deus, nós oramos agora, ó Pai, que através, Pai, da nossa oração, que o Senhor possa entrar nos lares, nas casas, que o Senhor possa fazer a obra na vida das pessoas, ó Pai. Se tiver, meu Deus, alguém nesse momento doente, seja curado em nome de Jesus. Que as tuas mãos, Senhor, sejam estendidas sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. Que o teu amor, que a tua graça permaneça em cada vida, Pai, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Glória a Deus. Se você tiver possibilidade, compartilhe essa live, comenta, curte, porque você estará ajudando mais alguém que está no perfil da sua página também receber essa live através do seu compartilhamento, do seu comentário ou que você curte. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira, se Deus nos permitir, com a próxima live. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus.